Nesta nossa análise visual de hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa verdadeira jornada de superação. Vamos examinar documentos e textos riquíssimos que detalham como o ser humano pode sair daquele estado de profunda limitação, derrota e esgotamento e alcançar um patamar incrível de triunfo e transformação. É uma história sobre como deixar todo o peso do passado para trás e abraçar uma forma completamente nova de viver e de caminhar. Sabe aquele peso esmagador do medo, da culpa e da inadequação? Pois é, essa é uma luta universal. Todos nós conhecemos muito bem a sensação de lutar uma batalha que já parece perdida contra as nossas próprias falhas. A gente tenta, muitas vezes na base do nosso próprio esforço, encontrar paz, mas acabamos exaustos. Só que os textos que estamos analisando propõem algo espetacular. Existe sim um resgate milagroso e definitivo para essa nossa condição. E tudo começa com essa declaração poderosíssima. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nossa, pensa na profundidade disso. O material mostra que não tem como existir vida transformada sem antes a gente se livrar da condenação. É o decreto oficial de que as correntes dos fracassos do passado foram simplesmente rompidas. O coração já não precisa viver na defensiva porque a sentença contra nós foi completamente anulada. O que nos leva ao primeiro passo desse caminho. Parte 1. O fim da condenação, ou rompendo as correntes. Essa liberdade inicial é a chave que tira a alma das sombras para viver algo novo. E as fontes trazem um contraste muito claro de como isso acontece. De um lado, tem o que o texto chama de inclinação da carne. Isso representa aquele esforço solitário, esgotante, que sempre acaba no mesmo ciclo de erros. Mas, do outro lado, surge um divisor de águas, a lei do Espírito. Essa nova dinâmica não só oferece perdão, mas capacita de verdade, trazendo uma paz profunda que quebra o poder dominador daquilo que nos prendia. Claro que a luta contra os velhos hábitos continua no nosso dia a dia, isso é natural. Mas a grande virada de chave é que agora já não se luta de forma solitária. Viver nessa nova direção exige que a gente se renda um pouquinho todos os dias. Quando o foco muda para essa realidade espiritual, o resultado é uma paz que lugar nenhum no mundo consegue nos dar. É o começo de um estilo de vida absolutamente vitorioso. E assim, a gente avança para a parte 2 da nossa análise, adoção e nova identidade. Resgatados da orfandade. Olha só, a jornada não pode parar só na remoção da culpa, certo? Tirou a condenação, fica um vazio, e esse espaço precisa ser preenchido por algo inabalável. O material descreve de forma muito sensível a dor de se sentir um órfão espiritual, aquela agonia de não pertencer a ninguém, o que gera um espírito de escravidão e muito medo. Mas, em total oposição a isso, recebemos a adoção. É a transição maravilhosa de alguém sem amor para um filho que agora tem amor incondicional em um lugar seguro, onde pertence para sempre. O impacto emocional dessa mudança é gigantesco. A fonte destaca que poucas pessoas aguentam encarar a profundidade da dor de uma criança sem amor. Mas a boa notícia aqui é exatamente a notícia da adoção. Isso arranca com tudo a sensação de abandono da alma. Curado daquela inadequação terrível, o coração agora pode respirar fundo e clamar com toda a confiança: Abba, Pai. É saber que fomos aceitos. Agora entramos na parte 3. Poder para uma missão. Como somos equipados para um impacto global. Com essa nova identidade firmada e curada, a história muda o foco, de dentro para fora. Afinal, um coração transformado não consegue ficar parado. O material nos mostra que somos imediatamente equipados para um propósito muito maior. E as fontes listam um verdadeiro arsenal sobrenatural para isso. Palavras de sabedoria, fé, curas, milagres, ninguém é enviado de mãos abanando. São ferramentas extraordinárias dadas para que a gente consiga fazer um trabalho que vai muito além da nossa própria capacidade humana. Mas espera aí, por que tantos dons diferentes? A resposta das fontes é fascinante. Embora os dons variem bastante, a fonte de todos eles é uma só. O propósito não tem nada a ver com gerar competição ou orgulho pessoal. De jeito nenhum. A ideia central, o grande objetivo de tudo isso é alcançar as pessoas, promover a união e, acima de qualquer coisa, expressar o amor divino de um jeito extremamente prático na vida real. Na prática, o livro de Atos descreve isso como uma explosão geográfica espetacular. Começa lá no quintal de casa, na nossa Jerusalém de hoje, e vai se expandindo. Passa pela Judéia,
cruza as fronteiras de Samaria até chegar aos confins da terra. Isso é a prova clara de que um coração adotado tem um chamado que abraça o mundo. A transformação pessoal é só o combustível para transformar o que está ao nosso redor. E tem um detalhe na língua original que não podemos deixar passar. A instrução de ser testemunha não era só uma ordem, mas a palavra grega usada é martyrs, a mesma que originou a palavra mártir. O que isso nos diz? Que cumprir essa missão exige um poder de cima, porque transforma pessoas totalmente comuns em testemunhas tão ousadas que estão dispostas a dar a própria vida pelo que acreditam. Caminhando para a reta final, chegamos à parte 4. O fruto da superação, o clímax do caráter. Esse é, de fato, o grande pico da nossa jornada de hoje. Todo esse processo culmina na construção sólida e profunda do nosso caráter. O material original faz um alerta muito inteligente aqui. A palavra aparece no singular. É o fruto e não os frutos. Significa que amor, alegria, paz, domínio próprio não são pratos num buffet onde a gente escolhe o que quer. É um pacote interligado e indivisível. Um caráter que flui naturalmente de dentro para fora, muito superior a qualquer máscara que o mundo tente fabricar. Imagina viver isso hoje, num mundo marcado pela pressa e por relações tão descartáveis? Esse fruto é, de longe, a nossa maior prova de superação. O texto explica que a paciência nos ensina a lidar com os defeitos alheios sem explodir, e a amabilidade nos faz tratar o outro com respeito, mesmo no meio de hostilidades. É literalmente a vitória do nosso novo caráter sobre as nossas inclinações humanas mais egoístas. Mas precisamos ter em mente que qualidades como fidelidade e mansidão seguem um processo totalmente orgânico. Uma árvore não dá frutos de um dia para o outro, certo? Começa como uma semente no escuro da terra, germina devagarzinho, ganha força, até que finalmente os frutos aparecem para todo mundo ver. A maturidade espiritual leva tempo e recompensa imensamente a nossa constância. O texto deixa bem claro, não dá para forçar a barra. Tentar produzir tudo isso só na base da nossa força de vontade pura acaba gerando uma frustração tremenda. O resultado disso, como o próprio material brinca, são frutas de plástico. Ficam bonitas enfeitando a mesa, mas quando você morde, não tem vida, não tem sabor genuíno. A verdadeira transformação é algo que a gente permite acontecer, cedendo à direção de cima. Chegando ao fechamento, as fontes trazem o conceito hebraico maravilhoso de emuná, que significa firmeza e fidelidade constante. Porque no fim das contas, a jornada não acaba. É escolher confiar e seguir padrões superiores todos os dias, mesmo quando o mundo ao nosso redor grita o contrário. É uma caminhada de fé que se recusa a depender apenas daquilo que a gente consegue ver ou sentir no momento. E assim terminamos a nossa análise de hoje com um convite à reflexão. Vimos que é perfeitamente possível sair do peso da condenação para um lugar de adoção e vitória. Diante disso tudo, que partes do nosso interior ainda estão trancadas, resistindo a essa mudança incrível? O caminho triunfante da superação já foi trilhado e está de portas abertas. Um grande abraço a todos e até a próxima exploração.